A graça e a paz a todos nossos irmãos. Gostaria de meditar com vocês em João 4, versículo de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, ela vem dos judeus. Por que o mundo, meus amados irmãos, odeia tanto Israel? O mundo tem um ódio mortal, o mundo antissemita odeia Israel. Após o 14 de maio, parece que todas as nações elas estão se voltando contra Israel. Israel está ficando sozinho praticamente no mundo das nações. Praticamente os Estados Unidos estão ao lado de Israel, mas no futuro próximo, na chamada Batalha de Armagedon, o próprio Estados Unidos também irá se levantar contra Israel. Esse ódio terrível contra Israel é exatamente porque em Israel, Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente. Em Jerusalém, ele esmagou a cabeça do diabo. Em Jerusalém, ele vai voltar para estabelecer os 1000 anos de paz. O inimigo odeia Jerusalém, o inimigo odeia Israel. Porque ele quer destruir Israel, o diabo, o pano de fundo dessas nações, o pano de fundo do mundo antissemita, esse ódio todo contra Israel, é exatamente para destruir Israel e Jerusalém. Porque se Satanás conseguir destruir Jerusalém e Israel, como que vai ter a segunda vinda no Monte das Oliveiras? É preciso que tenha a cidade de Jerusalém existe. É preciso que exista o povo judeu existe em Jerusalém. Para que o Messias volte. Então é por isso que os irmãos estão vendo esses noticiários no Oriente Médio. Nós temos que estar de olho no Oriente Médio. Porque Satanás sabe muito bem que Jesus vai voltar em Jerusalém para estabelecer os 1000 anos de paz. Então é por isso que está esse ódio mortal na ONU, nas nações árabes, na Europa, no mundo todo está se voltando contra Israel. A salvação, ela vem dos judeus. Jesus Cristo é judeu, nascido em Belém de Judeia, conforme Miqueias 5, versículo 2. A salvação, ela vem dos judeus. Jesus é judeu. Nós devemos a Israel. A nossa salvação, ela veio de Israel. Israel nos deu a Bíblia. O povo judeu nos trouxe o Salvador, Jesus Cristo. O povo judeu nos trouxe as Escrituras, a Torá, as leis. Então é por isso que o mundo odeia Israel. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Ninguém vai destruir esta nação. Ninguém. Pode reunir as 200, me parece que são 220 nações hoje no mundo, reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas. Pode juntar as 220 nações, armadas até os dentes. Elas não destruirá Israel, porque Deus é quem luta por Israel. Quem luta por Israel é o próprio Deus. Quem briga contra Israel está brigando contra o próprio Deus. Essas nações que estão brigando contra Israel. Meu amigo, se você é antissemita, mude de ideia. Porque antissemitismo, você ser antissemita é você brincar com fogo. Não seja antissemita. Odiar Israel é você perder tempo, porque Israel não perderá nenhuma batalha. Jesus, ele vai voltar na casa da paz. Jerusalém é a casa da paz. Ele vai voltar e vai estabelecer 1000 anos de paz na terra. Isso está muito próximo, meus irmãos. Os últimos 7 anos da terra está muito próximo. No momento em que acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo ele vai fazer essa aliança de 7 anos, conforme Daniel 9, versículo 27. Nós não sabemos quanto tempo que vai durar
do arrebatamento até a aliança. Pode ser em prazo de dias, ou meses, ou anos, ninguém sabe. Mas, no momento em que o anticristo fizer essa aliança de paz, após o arrebatamento da igreja, uma aliança de 7 anos, aí só haverá 7 anos do governo humano na Terra. Então o inimigo, ele está desesperado. O diabo, ele está fazendo todas as manobras para barrar a volta de Cristo. O inimigo, ele está fazendo todas as manobras para barrar a volta de Jesus. Os contra o Maranata, as pessoas que são contra o Maranata, essa teologia hedonista, essa teologia da prosperidade que está com o nariz fincado aqui no barro aqui desse mundo, igual porco com a cara enfiada na lama aqui, que está olhando só para as coisas terrenas, como diz o apóstolo Paulo, cujo Deus é o ventre, essas pessoas que só pensam nesse mundo, que não querem a volta de Jesus, até muitos pastores, muitos pregadores que não querem, que odeiam essa mensagem do Maranata. Você quer caçar briga com esses pastores, você fala que Jesus está voltando. Irmãos, se esse povo pudesse, eles fariam um paredão de ferro por cima para barrar a volta de Jesus. Se eles pudessem, eles fariam um paredão de bronze impenetrável para que Jesus não volte, para que a igreja não seja arrebatada dessa terra. Como que o inimigo tem lutado contra esta verdadeira mensagem do Maranata? É uma mensagem de extrema urgência. Pregar sobre o Maranata é uma mensagem de extrema urgência que os pastores deveriam de pregar, deveria de acordar, deveria de reunir a sua igreja, fazer seminários de escatologia na sua igreja, porque Jesus está voltando. Amados pastores, pregadores do Evangelho, pelo amor de Jesus Cristo, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, é hora de você ensinar o Maranata ao seu povo. É hora de você alertar a sua igreja. Deixe de ser irresponsável, pastores. Isso é irresponsabilidade. Não pregaram a volta de Jesus, não pregaram o arrebatamento da igreja, isso é uma grande irresponsabilidade, porque muita gente vai ficar aqui pela tua culpa, por irresponsabilidade tua, que não quer ensinar o povo a realidade. O Senhor Jesus não nos deixou aqui para viver eternamente aqui nessa terra. Tem gente que quer viver aqui como se nunca fosse morrer. Não, meu amado, isso aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem, e a nossa missão aqui é falar do amor de Deus, é alertar as pessoas, é salvar almas, é ganhar almas para Cristo. Então esses conflitos que nós estamos vendo no Oriente Médio, porque o mundo odeia tanto Israel, é exatamente porque Jesus Cristo vai voltar em Israel. Satanás, ele quer destruir o povo judeu. Satanás, ele quer destruir a cidade de Jerusalém, porque se ele fizer isso, não haverá segunda vinda. Ele não vai conseguir isso nunca, nunca. Jeremias, capítulo 31, fala sobre isso. Que para destruir Israel, tem que se cumprir o que está escrito em Jeremias 31. Sabe o que diz Jeremias 31, meu amado? Versículo 37, diz assim: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Quer destruir Israel? Semitas, antissemitas, vocês que odeiam Israel, nações que odeiam Israel, querem destruir Israel, então você tem que cumprir o que está escrito em Jeremias 31, 35 em diante. Aí você consegue destruir Israel. Se você quiser destruir Israel, você tem que cumprir o versículo 35 também. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Versículo 36, meu amado. Você quer destruir Israel? Observe o versículo 36. Se falhar essas ordenanças de diante de mim, se isso falhar, Deus está dizendo,
Diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Agora, se quer destruir Israel, versículo 37, mede os céus lá em cima e sonda os fundamentos da terra cá embaixo. Faz isso. Aí Deus vai rejeitar a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ninguém, meu irmão, ninguém. É melhor você apoiar Israel, é melhor você orar pela paz de Jerusalém do que você se levantar contra o povo judeu. Porque você vai brincar com fogo. Quem luta contra Israel está lutando contra Deus. Quem luta contra Israel está lutando contra o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é o anjo de Deus que luta em prol da nação de Israel. Então esse ódio contra Israel é exatamente porque Jesus Cristo está voltando em Jerusalém. Ele vai voltar no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Isso está chegando. E o arrebatamento da igreja está iminente, porque ele vai acontecer muito antes disso. Ele vai acontecer antes da grande tribulação. Então, meus amados irmãos, é hora de nós despertar, é hora de nós acordar. É hora de nós abrir os olhos. Você que está dormindo, meu irmão, você que congrega numa igreja que não fala nada sobre o assunto, uma igreja que não fala nada sobre o assunto volta de Jesus, escatologia, arrebatamento, segunda vinda. Uma igreja que não fala nada disso, meu irmão, você tem que procurar uma igreja que fala sobre isso. Porque esta é a mensagem do momento. Esta é a mensagem da hora. Esse é o alimento da hora. Pregar o arrebatamento, ensinar o Apocalipse, é o que as igrejas deveriam de fazer agora. Não há mais tempo para ficar perdendo com teologia de prosperidade. Então a igreja precisa de acordar, os pastores precisam de acordar. Então eu peço aos irmãos que vão ouvir esse áudio, que espalhe esse áudio. Espalhe esse áudio, meus irmãos. Espalhe. Vamos acordar aqueles que estão dormindo ainda no sono da negligência. Porque muita gente, infelizmente, vai acordar na grande tribulação. É melhor você acordar agora, meu irmão, do que você acordar na grande tribulação, porque vai ser terrível. Vai ser um período terrível, qual Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê a graça, te dê a vitória e te ajude. Em nome de Jesus. Amém.